a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela, mas a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar quanto digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que eu tenho é teu, cada fôlego meu. Mas por uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor dos que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu, a essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. Meu Deus. Aleluia. A essência és tu, Jesus. De fato, Jesus é a essência das nossas vidas. Que a graça e a paz dele esteja conosco nessa noite. Amém? É muito bom estarmos juntos para celebrar, para bendizer o nome daquele que era, que é e para sempre será o nosso Deus. Portanto, seja muito bem-vindo e bem-vinda a essa casa de adoração. E a expectativa do nosso coração é que hoje à noite nós possamos juntos expressar o nosso amor, a nossa gratidão ao nosso Deus. Amém? Vamos colocar em pé por um instante e vamos ter uma primeira palavra de oração. Mas antes de iniciar com essa palavra de oração, eu quero convidar você a fazer um movimento santo. Não é uma bagunça, mas é um movimento santo.
Então você pode sair do seu lugar, cumprimentar o seu vizinho da direita, da esquerda. Quem sabe você não conhece essa pessoa e você pode se apresentar, dizer o seu nome, diga seja bem-vindo, bem-vinda. Quem sabe é um visitante que nos dá a honra da sua presença hoje aqui conosco. Então se movimente, saia, cumprimente pelo menos 3 pessoas, diga aí, seja bem-vindo e bem-vinda em nome de Jesus. Faça esse movimento. Deus te abençoe, abençoe a vida desse querido e dessa querida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vai lá. Olha que coisa linda, glória a Deus. Deus abençoe você nessa noite. Louvado seja Jesus. Aleluia. Olha que movimento santo. Glória a Deus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Agora que você já se apresentou, já conheceu aí pelo menos 3 pessoas, já deu as boas-vindas, você pode voltar para o seu lugar e vamos juntos proceder uma primeira palavra de oração, pedindo a direção de Deus para esse culto. Nós estamos aqui, irmãos, naturalmente para ver uns aos outros, isso é fato, é muito bom reencontrar os irmãos, mas o objetivo principal e primaz dessa reunião é glorificar e exaltar o nome de Jesus, que é o Senhor das nossas vidas. Então, nesse momento, feche seus olhos, fale com Deus, abra o seu coração, diga, Senhor, fala comigo. Quem sabe agora, com os olhos fechados, você pode dizer, Senhor, leve cativo o meu pensamento à obediência do teu senhorio. Que tudo que eu for fazer nesse culto, que eu não sou apenas um espectador ou uma espectadora, eu sou um adorador e uma adoradora. Então, tudo que eu for fazer nesse culto, seja para glorificar, para dignificar, para enaltecer o teu santo nome. Fala com Deus, abra o seu coração, feche, quem sabe aí, o seu guarda-chuva espiritual. Como quem diz, olha, isso é para o vizinho da direita, para o vizinho da esquerda. Não, diga, Senhor, eu quero nessa noite fechar o meu guarda-chuva espiritual e receber do Senhor o que o Senhor tem preparado para mim, o Senhor tem preparado para minha família, o Senhor tem preparado para minha história. Pai, fala comigo nessa noite, ministra o meu coração, cura aquilo que deve ser curado, restaura aquilo que deve ser restaurado na minha vida, na vida da minha família, em nome de Jesus. Faça essa oração, abra mesmo o seu coração diante do Eterno. Pai, em nome de Jesus, nós queremos iniciar esse culto, Pai, para glorificar e exaltar o teu nome. Nós não temos outro objetivo nessa noite, se não for exaltar e dignificar o teu nome. Pai, nos ajuda, nos abençoa, de fato, abra o nosso coração para os desígnios, para a tua palavra, para aquilo que o Senhor já tem preparado para cada um de nós. Ministra a cada um de nós nessa noite. Pai, se porventura entrou alguém aqui com o coração contrito, com o coração perturbado, que o Senhor, que é o Deus de toda glória, aplaque esse coração e que a ministração da tua palavra, das canções de adoração, chegue ao âmago dessa pessoa, ao âmago do coração deste irmão e desta irmã. Restaura vidas, restaura, ó Pai, a nossa alegria, em nome de Jesus. Nos abençoe. E nós entregamos esse culto de louvor e adoração ao Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda em pé, nós vamos proceder a uma leitura bíblica, que será projetada aí no nosso multimídia, e nós vamos procedê-la de acordo com o que está ali descrito. O dirigente, esse que vos fala, fará o primeiro momento, depois a congregação e em seguida todos, finalizando a leitura. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: não que eu tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, de 12 a 14. Nós prosseguimos para esse alvo. Estamos taxiando no início de um novo ano. E nesse momento, ano novo, vida nova. Nós dissemos a semana passada que para que a vida seja nova, nós precisamos ter motivações e ações diferentes daquelas que tivemos outrora. Então é um ano novo, você tem tudo pela frente. Estamos taxiando ainda nos dias iniciais desse ano.
Quem sabe seja o momento de você abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu quero coisa nova na minha vida. Eu quero ter uma vida nova, que glorifique e exalte o nome de Jesus. Amém? Ainda em pé, vamos adorar e bendizer o nome de Jesus, o nosso Senhor. Fale com Deus através das canções. Boa noite, igreja. Que bom que você veio adorar a Deus nesse primeiro culto tardio, noturno desse ano. Que Deus nos abençoe e que esse ano Ele possa colocar um cântico novo no seu coração e na sua boca todo dia. A começar hoje, amém? Amém. Vamos louvar. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Jesus e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Jesus e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Eu jamais me curvarei, nem louvor darei a homem, para rei ou reina algum, jamais darei meu coração, ou cantarei o desejo do coração, a lealdade, a devoção, ou seguir aquele que morreu naquela cruz. Somente ao Deus assim eu dirijo meu louvor e toda a minha fé ao único Rei dos Reis. Meus joelhos dobrarei, tudo lhe darei. Somente ao Deus assim eu dirijo meu louvor e toda a minha fé
assim, darei meu louvor. Deixa o seu trono e toda a sua glória pra ser humano, servo sofredor, tão rejeitado e tão maltratado. Que amor é esse, um povo tão imerecedor? Não quis obrigar nem julgar, somente nos mostrar o verdadeiro amor. Jesus nos entregou, vitória conquistou, foi lá naquela cruz. Hoje somos livres, temos livre acesso ao Pai por Cristo Jesus. Vamos bem alto cantar. Somente um Deus assim, somente um Deus assim, somente um Deus assim. Somente um Deus assim, somente um Deus assim, somente um Deus assim. Somente um Deus assim, somente um Deus assim, somente um Deus assim. Mais uma vez. Somente um Deus assim, somente um Deus assim, somente um Deus assim. Ó Deus Criador, Jesus que me salva, redime, restaura, revive, renova. Somente a um Deus assim, darei meu louvor. Eu louvor, meu Deus, vindo lá dos céus, ecoai meu viver, mesmo na escuridão, com a tua mão, eis-me socorrer. Como não entoar teu louvor? Como deixar de proclamar teu amor tão singular? Como não te exaltar, meu Senhor? Se existe no meu coração a canção de eterna gratidão. Sempre levarei meu olhar ao céu, pois tu és a minha paz. Por onde quer que for, espalharei, Senhor, o canto que me dás. Como não entoar teu louvor? Como deixar de proclamar teu amor tão singular? Como não te exaltar, meu Senhor? Se existe no meu coração a canção de eterna gratidão. Cantarei quando a dor chegar, quando sorrir. Cantarei quando eu vacilar. Cantarei ao cair. Cantarei, pois me erguerás com tua paz. Cantarei, pois me escutarás, vindo a ti em oração. Cantarei
neste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, Senhor. Declare. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abre o meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperanças em mim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Recebe, Senhor, a nossa adoração, que é do mais profundo do nosso coração, ó Pai. Que chegue ao teu trono de graça como um cheiro suave e agradável, ó Pai. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor já fez até aqui nas nossas vidas. No nome de Jesus, ó Pai. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Jesus. Que esse seja o espírito do nosso coração. Eis-nos aqui mais uma vez para celebrar, para dignificar e exaltar o nome do nosso Deus. Amados, nós temos o rico privilégio de receber aqui no nosso meio alguns irmãos queridos, preciosos, que nos visitam nessa noite. Para nós é sempre uma honra receber visitantes, pessoas de outras regiões e também da cidade de Foz do Iguaçu, e nós queremos referenciar o seu nome, e à medida que eu for referenciando o seu nome, se você puder acenar com a sua mão, para que a igreja possa te conhecer, e também para que você possa receber uma lembrancinha da PIB Foz, você faça aí um aceno com a sua mão. Certamente você já recebeu um abraço, então seria redundante dizer que o irmão da sua direita vai te cumprimentar, porque você já foi cumprimentado nessa noite. Mas nós temos aqui conosco hoje, de Foz do Iguaçu, a Fernanda. Onde está a Fernanda? Fernanda, seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Receba uma lembrancinha da PIB Foz aí. Deus te abençoe. Temos também o Eduardo e a Meire, lá de São Paulo. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, tá bom? Sejam muito bem-vindos aqui no nosso meio. Recebam também uma lembrancinha da nossa igreja. Temos aqui um nome que eu não vou esquecer. Vanessa, a Vanessa, que é namorada do Tiago, filho do irmão Dirceu. Não vou esquecer do nome da Vanessa. Cadê a Vanessa? Seja muito bem-vinda, Vanessa, no nosso meio. Não vou esquecer porque é o nome da minha esposa, viu, Vanessa? Deus te abençoe em nome de Jesus. Temos também o Alexander, a Silvana, o Pedro Lucas e o Cauã, lá de Itapema, Santa Catarina. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos no nosso meio. Temos também o Eduardo, a Gisele e a Maria Eduarda, aqui de Foz do Iguaçu. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Maria Eduarda, sejam muito bem-vindos aqui na nossa igreja. Temos também lá do Rio de Janeiro, terra de muitos irmãos aqui da nossa comunidade, a Vivian, o Jabes, a Helena e o Bernardo. Onde estão? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Também sejam muito bem-vindos aqui no nosso meio.
também de Foz do Iguaçu, nós temos a Josiane, o William e a Anne Vitória. Onde estão vocês? Lá ao fundo. Deus abençoe em nome de Jesus. Então são esses os nomes que chegaram, sejam muito bem-vindos. Se eventualmente você chegou e não foi cadastrado o seu nome aí, mas seja acolhido. Em nome de Jesus, seja bem-vindo e bem-vinda a essa igreja, para que juntos possamos continuar essa celebração de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Vamos passar agora para um tempo de dedicação de vidas. Esse é o tempo que a igreja escolhe para dedicar a sua vida ao Senhor. E dedicar também os seus bens, seus dízimos e as suas ofertas. Nós temos dito aqui na Primeira Igreja Batista em Foz do Iguaçu que dízimos e ofertas só faz sentido para quem crê. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 vai dizer que cada um daquela igreja contribuiu de acordo com o seu coração, ou contribuiu com alegria. Então esse é o momento da igreja que nós chegamos aqui até o gasofilácio, até essa urna aqui à frente, e trazemos com alegria. Trazemos o nosso dízimo, a nossa oferta de gratidão, o dízimo que é o que tem a ver com a fidelidade a Deus, e depositamos no gasofilácio crendo que o que estamos fazendo é para o uso e para o benefício da casa de Deus, mas também Deus, de uma maneira muito dadivosa, abençoa as nossas vidas, a nossa família. Então, nesse momento, enquanto nós iremos cantar um hino de louvor e adoração a Deus, você pode sair do seu lugar, pode fazer aquele movimento circular que nós sempre fazemos, venham pela minha direita e saiam pela minha esquerda, entregue o seu dízimo e a sua oferta como oferta de gratidão ao nosso Deus, enquanto adoramos a Ele com uma canção. Poder cantar, como de cobiçar.
Glória a Deus. Vamos colocar em pé por mais um instante. Nós vamos ter um tempo de oração, agradecendo pelos dízimos, pelas ofertas. Mas se você tem algo que queira também apresentar diante do Senhor nesse momento, você pode fazer. Colocar o seu coração nesse momento diante de Deus e dizer, quem sabe, Senhor, eu preciso de um toque dessa maravilhosa graça que transforma, dessa maravilhosa graça que salva. Quem sabe é um ente familiar que precisa da graça, do toque de Jesus, e você pode orar por ele e por ela nesse momento. Quem sabe é uma situação, é um milagre que você precisa na sua vida. Esse é o momento de você abrir o seu coração a Deus e dizer, Senhor, eu estou aqui com o coração aberto, eu não tenho mais condições de lutar, mas o Senhor, que é o Deus de toda graça, de toda misericórdia, de toda bênção, pode realizar esse milagre na minha casa, na minha vida e na minha família. Eu quero orar junto com você neste momento. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus, também orar por aqueles irmãos que estão em viagem. Nós temos pelo menos nesse momento 35 famílias viajando pelas estradas ou pelos estados aí do nosso país, estradas do nosso estado, e devemos orar por esses irmãos e irmãs que estão gozando de férias merecidas também. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Como cantamos, a tua graça é maravilhosa, é maviosa, é uma graça inaudível. Nós não podemos dizer, ó Pai, em amplitude o que significa a tua graça, mas nós te agradecemos. Te agradecemos porque pela tua graça o Senhor nos alcançou. Pela tua graça o Senhor chegou a nós. E nesse momento eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas, os nossos corações, colocar diante do Senhor a vida de cada um aqui presente. O Senhor conhece no íntimo, no âmago, no mais profundo, o coração de cada um aqui. Pai, então, em nome de Jesus, esses irmãos e irmãs que nesse momento abrem o coração ao Senhor, pedindo, quem sabe, um milagre, suplicando por um milagre na sua família, pela salvação da sua família, pela restauração da sua família. O Senhor, ó Pai, que é um Deus dadivoso, amoroso, é um Deus, ó Pai, que nos abençoa com toda a sorte de bênção. Atenda as nossas orações, que os teus ouvidos estejam atentos à oração que nesse momento é feita aqui. Também oramos pelos nossos irmãos e irmãs que estão, ó Pai, em viagem, que estão em descanso, em férias, que o Senhor, ó Pai, cuide de cada um deles, e que eles possam, ó Pai, ter momentos de lazer, mas também no regresso à cidade de Foz do Iguaçu, que o Senhor os traga na paz e na alegria do Senhor, livrando-os de todo o mal, de todo o perigo, ó Pai, em nome de Jesus. Também te agradecemos pelos dízimos, pelas ofertas que foram depositados de uma maneira tão dadivosa, tão amorosa, ó Pai, na casa do Senhor. Que esses recursos sejam, ó Pai, utilizados de maneira sábia para o crescimento e a propagação do Teu reino. É assim que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe, você pode se assentar. E eu quero te convidar nesse momento a abrir a sua Bíblia comigo, no livro de Josué. Livro de Josué. Abra a sua Bíblia comigo, livro de Josué. Lá no capítulo 6. Josué, capítulo 6. Como eu disse na introdução do culto, nós estamos ainda taxiando no ano. Nós não decolamos ainda, estamos nos dias introdutórios. E já vou tecer um aviso. Uma informação. A partir do dia 14, ou próximo domingo, nós teremos a saída dos nossos pequenos. Até o domingo hoje, como já foi referenciado, nós ficamos com os nossos pequenos aqui no templo. Então, papai e mamãe, você vai agora acolher e cuidar aí do seu pequeno e da sua pequena. Hoje, semana próxima, nós teremos então a saída dos pequenos, como sempre fazemos aqui no nosso culto, tá ok? Como disse, nós estamos taxiando ainda no ano de 2014, ainda não decolamos, ainda não saímos. Semana passada, no último domingo do ano de 2017, nós ouvimos, analisamos, estudamos o primeiro capítulo do livro de Josué. E naquela ocasião, nós fizemos algumas referências bastante importantes. Dizemos que o livro de Josué é um livro de transições, é um livro de vitórias, é um livro de batalhas.
mas é sobretudo um livro que é arquetípico, ou seja, é um livro que se presta como um modelo para a igreja do Cristo, para a igreja cristã. No livro de Josué, nós vamos ver vários caracteres ou várias características que a igreja atravessa no curso da sua história e no curso da sua existência. Então, no primeiro capítulo, nós vimos ali Deus chamando Josué. Josué, ele é colocado no lugar do líder mais proeminente da nação de Israel. Capítulo 34 do livro de Deuteronômio vai dizer que não houve e nem haverá um líder como Moisés, que falava face a face com Deus. Um líder que era, ao mesmo tempo, o maior legislador da história, mas o homem mais manso da história. Então, Josué é içado, é levantado para substituir essa liderança. Uma liderança proeminente, uma liderança que deixou um legado extremamente positivo na nação de Israel e também para a continuidade dessa nação. Josué então entra em cena no primeiro capítulo, e nós vimos ali nos versículos iniciais, Deus reforçando as promessas dele, que havia sido feita desde Abraão, no capítulo 12 do livro de Gênesis, e foi reforçado para todos os patriarcas, até a chegada de Josué em cena. Então Deus reforça as promessas dele a Josué, Deus dá alguns desígnios e algumas informações para Josué, o que Josué deveria fazer para que pudesse ser vitorioso, para ter uma vida de sucesso, e depois Deus fala com o povo, com toda a nação. O que a nação deve fazer para herdar a promessa? Qual era a promessa? A promessa era entrar na terra de Canaã, era entrar naquela terra prometida que fora feita a promessa para Abraão. Então, ali naquele primeiro estudo, naquela primeira reflexão, no último domingo, ou domingo passado, nós vimos tudo isso acontecendo na vida do povo de Israel e alguns aplicativos para a nossa vida. O capítulo 2 nós não vamos estudar, o capítulo 3 não vamos estudar, o capítulo 4 e o 5 também não. Mas no capítulo 2, nós temos algumas coisas importantes. Deus leva Josué a entrar na terra e ele vai espiar, porque entre Israel, que está no acampamento em Gilgal, e a terra de Canaã, havia uma situação de delimitação, que era a cidade de Jericó, a nação de Jericó. Eles consideravam assim, a cidade de Jericó. Então Josué manda alguns espias para aquela cidade. E esses espias, então, iriam olhar a terra, iriam visualizar como que funcionava aquela terra, para depois, no segundo momento, entrarem na terra. Isso está contido no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. Mas é interessante que do versículo 9 em diante, eles entram, chegam na terra, e eles vão na casa de uma mulher chamada Raabe. Essa mulher chamada Raabe era uma mulher de vida inadvertida. A Bíblia vai dizer que ela era uma prostituta. Certamente eles entraram nessa casa porque era uma casa que qualquer estrangeiro poderia entrar sem ser notados. Eles não entraram lá para usar dos serviços oferecidos naquela casa, mas era uma casa que eles poderiam se esconder. Mas houve um problema. O problema foi que o rei de Jericó ficou sabendo que haviam espias ali na cidade, e ele vai então até aquela casa de Raabe. E naquele lugar ele diz: olha, me dê os espias. E Raabe então protege os espias, e os espias dá uma promessa, ou faz uma promessa a ela. Ela diz o seguinte: olha, eu protegi vocês, mas tem um detalhe. Toda a nação de Jericó está tremendo diante do povo de Israel. Está se derretendo diante do povo de Israel, porque nós ouvimos falar de tudo quanto o Deus de vocês fizera por vocês. Nós ouvimos falar como Deus tirou vocês, abriu o Mar Vermelho. Nós ouvimos falar como vocês venceram, e sobre a própria liderança de Josué, do ponto de vista do capitão do exército, venceram 2 reis de maneira avassaladora. Então todo o povo de Jericó aqui dentro está derretendo de medo, porque nós sabemos que Deus vai entregar a terra a vocês. Então, espias, os 2 que ali estavam, prometa-me que vocês vão poupar eu, os meus filhos, os meus pais, as minhas irmãs e os maridos das minhas irmãs. Eles fazem essa promessa, saem dali, informam Josué de tudo quanto havia acontecido. Entra o capítulo 3. Capítulo 3 é a travessia do Jordão, mais ou menos semelhante ao que aconteceu lá no Mar Vermelho.
Entra o capítulo 4. No capítulo 4 nós temos algumas coisas interessantíssimas acontecendo, inclusive um memorial. No capítulo 5, eles celebram a Páscoa, coisa linda está acontecendo, as dinâmicas do reino vão sendo entrosadas ali, e no capítulo 5 começa o capítulo 6. Eu tenho dito aqui, já disse em várias outras ocasiões, eu estou dando apenas o sapato para vocês calçarem agora, para a gente começar a analisar o texto, tá ok? Eu já disse aqui em várias ocasiões que a Bíblia Sagrada, quando foi composta ou escrita, ela não foi composta e escrita de maneira capitular, ou seja, não havia os capítulos que eu e você temos na nossa Bíblia na tradução de hoje, tá ok? Então, quando foi escrita, ela foi escrita de maneira linear. Houve um tempo que homens, usados por Deus, fizeram capitulação dos livros da Bíblia, para que ficasse mais fácil para mim e para você no manuseio. Porém, o óbice disso é que nem sempre o que a gente chama de perícope, que é um bloco de conteúdo, ou um parágrafo grande, um bloco de conteúdo, está dentro de um capítulo propriamente dito. É o caso que vai acontecer aqui. O capítulo 6 começa no capítulo 5. Por isso, nós vamos ler a partir do versículo 13 do capítulo 5 e depois faremos a leitura do capítulo 6, tá ok? Tudo isso é apenas uma leitura introdutória para você saber o que está acontecendo e como isso pode ser aplicado no meu e no seu coração. Nós vamos ver aqui fortaleza, uma fortaleza que foi erguida entre a terra de Israel, a promessa de Deus para a terra de Israel, para o povo de Israel, e a fortaleza entre essa promessa e a vitória. E muitas vezes nós temos fortalezas das nossas vidas, fortalezas espirituais, e agora preste atenção no que o texto bíblico vai nos ensinar. Eles celebraram a Páscoa do versículo 10 ao versículo 12, versículo 13. Estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos, olhou, e diante dele estava em pé um homem com uma espada desembainhada na mão. Josué aproximou-se dele e perguntou-lhe: estás a nosso favor ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, venho agora como chefe dos exércitos do Senhor. Então, prostrando-se com o rosto em terra, em reverência, Josué lhe perguntou: que diz o meu senhor ao seu servo? Então o chefe dos exércitos do Senhor respondeu a Josué: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. E Josué assim o fez. Capítulo 6, primeiro versículo. Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olha, entrego na tua mão Jericó, o seu rei e os seus guerreiros. Vós rodeais a cidade, todos os homens de guerra, contornando-a uma vez por dia, assim fareis 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que o som prolongado da trombeta, quando ouvirdes este som, todo o povo dará um alto brado, então o muro da cidade cairá rente ao chão, e o povo avançará, cada um para o lugar que estiver à sua frente. Então Josué, filho de Num, chegou aos sacerdotes e lhes disse: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: prossegui e rodeai a cidade. Os homens armados marcharão adiante da arca do Senhor. Quando Josué disse isso ao povo, os 7 sacerdotes prosseguiram e tocaram as 7 trombetas que levaram consigo adiante do Senhor, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia atrás da arca. As trombetas eram tocadas todo o tempo. Josué dera esta ordem ao povo: não gritais, nem levantareis a voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos disser: gritai, então gritareis. Assim eles fizeram, a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. Então entraram no acampamento e ali passaram a noite. Josué levantou-se de madrugada e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Versículo 13. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor iam andando,
tocando as trombetas, e os homens armados iam adiante deles. E a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor, as trombetas eram tocadas todo o tempo. Eles rodearam a cidade uma vez no segundo dia e voltaram para o acampamento. E assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, levantaram-se bem de madrugada. E da mesma maneira, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia, rodearam-na 7 vezes. E quando os sacerdotes, pela 7ª vez, tocaram as trombetas, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade, porém, com tudo que nela houver, será anátema ou amaldiçoada ao Senhor. Somente a prostituta Raabe ficará viva, ela com todos os que com ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. No vosso caso, guardai-vos do anátema, para que não tomeis dela coisa alguma, e não façais anátema o acampamento de Israel, trazendo-lhe destruição. Pois toda a prata, ouro e os objetos de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para a casa do tesouro. Então o povo gritou e os sacerdotes tocaram as trombetas, e quando o povo ouviu o som da trombeta, deu um alto brado, e o muro caiu rente ao chão. E o povo avançou para a cidade, cada um para o lugar que estava à sua frente. E eles tomaram a cidade e destruíram totalmente a fio de espada tudo quanto havia na cidade, homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos. Então Josué disse aos 2 homens que haviam espionado a terra: entrai na casa da prostituta, tirai-a dali com tudo quanto tiver, com seus parentes, com seus prometentes com um juramento. Aliás, como prometeram com um juramento. E os jovens espias entraram, tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus. Trouxeram para todos os parentes dela e os deixaram fora do acampamento de Israel. Versículo 24. A cidade, porém, e tudo quanto havia nela, queimaram a fogo. Somente a prata, o ouro, os objetos de bronze e ferro foram colocados no tesouro da casa do Senhor. Assim Josué poupou a vida da prostituta Raabe, da família de seu pai, e todos os seus... E ela habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porque esconderam os mensageiros que Josué havia enviado para espionar Jericó. Também neste tempo Josué declarou solenemente: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó, como a perda do seu primogênito a fundará, e com a perda do seu filho mais novo lhe colocará as portas. Assim o Senhor estava com Josué, e a sua fama percorria por toda a terra. Fiz questão de ler o capítulo todo, porque esse capítulo tem ferramentas e aplicativos para a nossa vida que são maravilhosos, que são profundos para a nossa existência. Nós podemos, por exemplo, pegar o último versículo, ou os últimos versículos aqui, e visualizar a palavra que Josué deu para aquele povo, em especial que a cidade de Jericó não poderia ser reedificada, e observar, por exemplo, que alguns homens, lá no capítulo 17 do livro de Reis, melhor, capítulo 16, versículo 34 de 1 Reis, nós temos um homem que tentou reedificar a cidade de Jericó, e nessa tentativa o que aconteceu foi justamente o vaticínio de Josué aqui. O seu filho mais velho morreu, e o seu filho mais jovem morreu, e a cidade não foi edificada. Vale a pena salientar, como ainda pano de fundo, que essa Jericó aqui, ela foi totalmente destruída e jamais reedificada. E aí vocês me dirão: pastor, mas não tem aquela famosa cidade de Jericó, que existia um cego que clamou ao Senhor e houve a cura daquele cego? Sim, mas aquela Jericó é outra Jericó, uma cidade que foi nomeada como cidade de Jericó, mas não é essa aqui que nós estamos diante dos nossos olhares. Dito isso, colocando esse pano de fundo, essa porção da palavra do Senhor pode e deve agasalhar o nosso coração por alguns motivos. Dentre eles, essa cidade, irmãos, era uma das cidades mais bem fortificadas de então. Uma das cidades mais bem elaboradas e projetadas. E o muro dessa cidade trazia a ela uma segurança quase que impenetrável. Eles tinham muros que davam aproximadamente 10 quilômetros de muros,
E esses muros faziam com que os adversários não conseguissem penetrar até a cidade, dando tempo a eles para que eles pudessem, numa eventual beligerância, numa eventual guerra, eles pudessem se preparar para vencer o seu oponente ou o seu inimigo. Como que eram esses muros aqui que ruem, que caem de alto a baixo? Esses muros eram feitos em 2 blocos, só para que os irmãos entendam. Tinha uma parte externa e uma parte interna. A parte externa tinha aproximadamente 2 metros de espessura. Os meus braços, de um ponto a outro, deve dar 1,80 m. Então imagine que esse muro tinha pelo menos 20 centímetros mais largo que os meus 2 braços, de forma maciça, e tinha 6 metros de altura, ao ponto de que pessoas podiam caminhar livremente em cima desse muro, que não iria ruir jamais. Só para que os irmãos tenham uma ideia, o nosso muro que nós edificamos normalmente com tijolo comum tem 17 centímetros. Esse muro tinha 2 metros de largura, 6 de altura. E tinha pelo lado de dentro, imagine que tem o primeiro muro aqui, delimitando a cidade da parte de fora, e depois tem um outro muro do lado de dentro. Esse outro muro, ele tem não 2 metros de espessura, de forma maciça, mas ele tem 4 metros de espessura. E tem aproximadamente 9 metros de altura, certo? Então imagine, o primeiro, 6 de altura, 2 de largura. O segundo, 9 de altura e 2 de largura. Só para que os irmãos tenham uma ideia, o nosso prédio de educação cristã aqui tem aproximadamente 8 metros. Então, o muro era mais alto do que o nosso prédio de educação cristã, naquela época. Mas tinha uma liga entre os 2 muros, que era uma espécie de passarela de 5 metros de largura. Então, imagine agora comigo a cena. O povo de Israel chega diante dessa cidade, impenetrável. Era impossível aos olhos humanos entrar nessa cidade. Era uma cidade fortificada, era literalmente uma fortaleza. E Jericó, irmãos, para nós, no século 21, para nós cristãos, significa ou pode representar aquelas fortalezas que estão entre nós e as bênçãos de Deus, que estão entre nós e a obtenção da promessa de Deus para as nossas vidas. Lembram de Efésios capítulo 1, versículo 3? Diz que, o apóstolo Paulo diz que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Então todos nós crentes temos um quantum de bênçãos espirituais já depositado na nossa vida. Porém, existem muitos crentes que estão à distância. Existem fortalezas que impedem esses crentes, essas pessoas, nos impedem de se achegar à bênção espiritual, ao Canaã espiritual. Essas fortalezas são muitas vezes coisas que nós trazemos como páginas da vida grampeada. Ou seja, muitas vezes é um pecado que não foi confessado, muitas vezes é um pecado que não foi tirado, defenestrado, jogado da nossa vida. E aí forma-se uma fortaleza na nossa existência. Muitas vezes é uma amargura, uma mágoa, é uma paginazinha da sua vida que está grampeada e você não consegue virar a página da vida, isso se torna uma fortaleza para você. Muitas vezes são coisas que você fez lá no passado e não consegue se perdoar, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, a presença do perfeito amor, lança fora todo medo e Ele perdoa-nos de todo o pecado, ao ponto de lançar o nosso pecado, ou a memória do nosso pecado, no mais profundo do oceano. Mas muitas vezes nós temos essas fortalezas, assim como a nação de Israel encontrou essa fortaleza, e faz essa separação. E hoje à noite, enquanto vamos refletindo de maneira rápida, eu gostaria que você pudesse olhar para você, fazer uma introspecção, olhar para o seu coração e visualizar, quem sabe, quais são as fortalezas da sua vida que têm impedido você de dar um passo além, que têm impedido você de ter uma vida maiúscula, de ter uma vida superlativa, de ter uma vida mais dilatada, mais abençoada, uma vida de mais aproximação do Senhor, uma vida de mais santidade, uma vida de mais entrega, uma vida de crescimento espiritual. Enquanto vamos analisando aqui os versículos, eu gostaria que você olhasse para você e visualizasse quais são as fortalezas que foram erigidas dentro de mim. O apóstolo João vai dizer lá em 1 João capítulo 2, versículo 15, que, dizendo para a igreja o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele,
porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem de Deus, mas vem do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências também passam, mas aquele que está no Senhor e faz a sua vontade, permanece para sempre. A ideia aqui do apóstolo João é: tire da sua vida tudo aquilo que é fortaleza. O apóstolo Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Quais são as fortalezas que nós temos? Em via de regra, a nossa carne, que é o pecado que tão solenemente assedia, e o solenemente aqui não é a forma negativa do solene, tão solenemente assedia o nosso coração dioturnamente, o diabo, que é o adversário, inclusive a palavra diabo é aquele que faz separação, o diabo, e também o mundo, as luzes do mundo. Então, essas fortalezas estão diante de nós todos os dias, mas cada um de nós temos uma fortaleza específica. Cada um de nós temos uma situação que precisamos tirar, que precisamos desembaraçar, que precisamos descompactar da nossa existência. São adereços espirituais e às vezes até pecado de estimação que nós vamos nutrindo e vamos esquecendo no dia a dia da nossa vida. Então, enquanto vamos refletindo, avalie aí no seu coração. Qual é a fortaleza que tem me impedido de ter uma vida mais abençoadora, mais abençoada, uma vida de mais luminosidade na presença do Senhor? Enquanto isso, vamos dar uma olhadela naquilo que começa o texto que nós lemos. Uma olhadela em um personagem que aparece aqui. Um personagem poderoso que aparece aqui no versículo 13 e o versículo 14 do capítulo 5. Vejam só. Estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos, olhou diante dele, estava um homem em pé, com uma espada desembainhada na mão. Josué aproximou-se e perguntou-lhe: estás ao nosso favor ou ao favor dos inimigos? Ele respondeu: não, venho agora como chefe do exército do Senhor. Então prostrou-se com o rosto em terra e em reverência adorou. Josué lhe perguntou: o que o Senhor me diz ao teu servo? Então o chefe dos exércitos do Senhor respondeu: Josué, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que está é terra santa. A primeira informação que nós temos aqui, que pode nos ajudar na nossa vida espiritual, é esse indivíduo que aparece aqui. Esse indivíduo, e com toda a vênia, toda a licença para usar essa expressão, aqui o que nós estamos, o que Josué está presenciando é o que os teólogos chamam de teofania. Poderíamos dizer cristofania. É o próprio Cristo. É Josué face a face com o próprio Cristo. Por que eles chegam a essa conclusão? Porque se fosse um anjo, ao final do momento de interlocução, onde Josué se prostra e adora, o anjo teria dito: não me adore, eu não sou digno de adoração. Assim como o anjo disse a Manoá, pai de Sansão, assim como o anjo disse ao apóstolo João lá na ilha de Patmos e outras experiências. Quando era anjo, não recebia adoração. Mas aqui nesse momento, esse ser, que nós identificamos como o próprio Cristo, recebe a adoração. Ele deixa Josué adorá-lo. Então a primeira experiência que nós temos aqui, uma experiência de salvação. O Cristo aparecendo e trazendo a salvação. E uma primeira pergunta para mim e para você. Você já é salvo em Cristo Jesus? Você já é salva em Cristo Jesus? Porque a nossa jornada só começa a partir da salvação da nossa alma. É a partir da salvação que todos os outros aplicativos fazem sentido na nossa existência. Então a primeira pergunta nessa noite para o seu coração é: você tem certeza da sua salvação? Josué, quando está diante desse ser ou desse ente, ele não tem outra alternativa a não ser se prostrar e adorar. Mas a salvação está implícita aqui. Ele está, o ser, e aqui nós dizemos o próprio Cristo, aparece, ele se prostra e adora o Senhor. E aí, uma colocação bastante contundente e rotunda para você. Meu amado e minha amada, o seu desejo em adorar o Senhor, guarde isso na sua mente e no seu coração. O seu desejo em adorar ao Senhor diz muito da sua vida espiritual. O seu desejo de adorar ao Senhor diz muito da sua vida espiritual e do seu relacionamento com Deus.
a salvação sempre produz no coração do salvo e da salva um desejo incontível por adorar ao seu Senhor. Nós estudamos aqui hoje pela manhã a própria Maria, lá no capítulo 12 do livro de João, se prostrando de maneira dadivosa, um amor extravagante, se prostrando diante do Senhor e o adorando. Ela coloca ali o seu melhor, o seu autêntico, ela coloca o seu perfume mais precioso, unge os pés de Jesus e o adora. O próprio Jesus vai dizer em João capítulo 4, a partir do versículo 19, na conversa com a mulher samaritana, que os verdadeiros adoradores o adorarão, ou adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Pergunta para você, você já é salvo em Jesus Cristo? Se não é, há um desafio. Entregue a sua vida a Jesus hoje à noite. E seja também um adorador. Agora, se é, o desejo de adoração no seu coração, irmãos, no meu coração, precisa ser incontível. E o desejo de adoração não tem a ver apenas com os elementos culticos que nós fazemos aqui no culto de domingo à noite. Adoração tem a ver com a vida, um estilo de vida. O adorador adora a Deus, adora ao Pai, todos os momentos da sua vida. Então, a primeira coisa que nós temos aqui é Josué se prostrando diante daquele que iria lhe salvar, diante daquele que iria dar a vitória a ele na entrada na terra de Canaã. Mas outra coisa interessante é que esse ser, quando se apresenta a Josué, ele diz que é o príncipe dos exércitos, ou seja, ele é aquele que traz a vitória, ele é aquele que é portentoso, poderoso, mavioso, mas ele também é aquele que já tem a vitória precedente à batalha. Antes de deflagrar a luta, ele já é vitorioso. E ele garante essa vitória para nós, para os seus servos, como diz lá em Romanos capítulo 8, do versículo 34 e diante, nós somos mais do que vencedores, nesse daqui, que está aparecendo a Josué. Nesse daqui, que a posteriori seria crucificado lá naquela cruz acidentada, naquela cruz crudelíssima. Nele nós temos a vitória. Nós temos a vitória em Jesus Cristo de Nazaré. Então esse ser que aparece a Josué, ele se coloca numa posição de vencedor nas batalhas. E aqui, o elemento contido nessa aparição também tem a ver com salvação, já dissemos, mas também com a santificação. O problema da santificação, e nós não vamos ter tempo aqui para falar da santificação, e não é o foco também, o problema é que nós sempre associamos a santificação a questões morais. Nós sempre associamos a santificação ao que eu posso, o que eu não posso fazer. Então a santificação para nós tem a ver com o tamanho da saia que a mulher veste, a calça que o homem veste, a forma da barba, a forma do cabelo, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Mas no caso aqui, o que o anjo está dizendo, o que o anjo, melhor dizendo, o que o Cristo está dizendo para Josué é: Josué, entenda, eu sou o Senhor. Esse é o momento de você se prostrar na minha presença, se santificar, dar a chave mestra da sua vida para mim. Isso é santificação. Tem a ver com a volição interna. Santificação começa aqui dentro. Sim, transforma a vida moral. O que roubava não rouba mais. O que matava não mata mais. O que era fofoqueiro não fofoca mais. Isso tem a ver com o ad extra. Mas, sobretudo, a santificação começa no ad intra. É lá no meu interior. Então, Josué, entregue tudo para mim. Se santifique, entregue a chave da sua existência. Deixe eu ser o Senhor da sua vida. E você saberá que essa vitória será a vitória maiúscula. Talvez essa batalha aqui, essa vitória, é a vitória mais importante do povo de Israel e talvez a vitória mais famosa do povo de Israel. Então esse homem aparece, ele tem uma posição superna e também tem um poder superior. É interessante que quando nós começamos a ler o texto, a palavrinha que aparece aí quando Josué faz a pergunta: você está com nós ou contra nós? Vamos lá, fala para mim, você está com nós ou contra nós? E o homem fala: não. Talvez numa tradução mais atual diz nenhum e nem outro, mas a palavra lá no hebraico é não. Olha que coisa estranha. Não é uma conversa estranha? A pergunta é: você está contra nós ou está conosco? Irmão Lauro, está contra ou está a favor? E o irmão Lauro fala para mim: não. Não o quê? O ser que Josué está diante dele está dizendo: eu não estou tomando partido nessa batalha. Guarda isso no seu coração.
Eu não estou tomando partido nessa batalha, Josué. Você não está entendendo, Josué. Eu não estou tomando partido nessa batalha. Eu vim para assumir o controle. Eu não tomo partido. Nessa batalha eu quero assumir o controle. E para que eu assuma o controle, você precisa ter algumas ações e reações na sua vida. Primeiro de tudo, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Gente, faz sentido. Faz sentido Deus sacralizar uma terra como mais santa, tornar sacra essa aqui e essa aqui não sacra. A ideia aqui não é a ambiência, não é o solo que é sagrado. O que Deus está falando para Josué, assim como semelhança lá em Êxodo capítulo 3, versículo 5, que falou para Moisés, o seu discipulador, é: tire a sandália, aquilo que faz a interface entre o seu pé e o chão da realidade. Filho, venha para a realidade. Venha, porque agora eu vou fazer você tomar posse da herança. Aquilo que o seu sucessor não conseguiu, você vai fazer, mas toque o solo da realidade. Toque aqui o solo da realidade. Venha vencer as fortalezas. E mais, Josué, entregue nas minhas mãos, novamente, a chave da sua vida. Tire tudo que está fazendo a interface entre você e a realidade espiritual para a sua vida. Deixe eu ser Deus na sua vida. Meu irmão e minha irmã, hoje à noite, o Senhor fala isso para nós. Tire aquilo que faz a interface, André. Tire aquilo que faz, que te desconecta da realidade. Põe o pé no chão da vida espiritual. Eu quero ser com você. Mas tem um outro elemento muito interessante, isso está contido no livro de Deuteronômio, mas também no livro de Ruth, capítulo 4, do versículo 6 ao 8. Depois você leia lá em casa, tarefinha para casa. No Israel antigo tinha um costume. Quando alguém fazia um contrato, um acordo, uma promessa, aquele que era mais fraco, ou seja, que tinha a possibilidade de não dar continuidade ao acordo, ele tirava os seus sapatos e entregava para o mais forte, como quem diz: eu não posso, mas o Senhor pode. Fique com os meus sapatos. Fique com os meus sapatos. Era esse o contrato que era feito em Israel. É exatamente o que Deus está falando aqui para Josué: tire as sandálias. E aí, é como se Deus estivesse dando a Josué outras sandálias. É como se Deus estivesse fazendo como fez lá com Davi, diante do Golias. Saul dá uma indumentária, dá uma couraça, mas Deus dá a couraça existencial e a couraça eterna. Josué, põe as minhas sandálias, caminhe comigo, porque muito mais importante do que as sandálias que você tem no seu pé, que faz a interface entre a realidade e o chão da vida, é a sandália que eu vou te dar. Eu vou fazer você herdar essa terra. Eu vou fazer você entrar na bênção. Esse ser que aparece aqui é o próprio Cristo, trazendo palavras de vida para Josué, e traz palavras de vida para mim e para você hoje à noite. Talvez seja a noite de você dizer: Senhor, eu quero desgrampear as páginas da minha vida. Senhor, eu quero tirar aquilo que ficou para trás. Senhor, eu quero tirar as sandálias dos meus pés e pisar no chão da realidade. Eu quero pisar no chão da realidade espiritual, porque o mundo espiritual, ele não é discernível por coisas humanas. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5 que o nosso olhar agora não olha mais com os olhares carnais, com o que o olho pode ver. O nosso olhar vai para além, o nosso olhar agora é transcendente. Aquele que está em Cristo transcende, ou deve transcender essas questões apenas imanentes. E aí, muitos cristãos, muitos de nós, vivemos nas experiências apenas reais do dia a dia. E Jesus está dizendo para nós, o próprio Cristo está dizendo para nós: tire a sandália dos pés e olhe de uma maneira mais lato sensu, de uma maneira mais holística. Veja o que está acontecendo na sua vida, tire a fortaleza, remova essa fortaleza, de maneira que caia de alto a baixo, rente ao chão, para que você herde a promessa, a bênção que eu tenho para você. Meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, não saia daqui nessa noite, não saia daqui dessa noite, sem avaliar quais são as fortalezas que têm impedido você de herdar as promessas, de acessar as bênçãos do Senhor. O Senhor tem bênçãos inaudível para você. O que significa isso? Nós não podemos nem dizer o quantum de bênção que Deus tem para nós, mas muitas vezes nós não acessamos porque temos fortalezas que estão nos impedindo. Dentre elas, o profeta Isaías, no seu livro, capítulo 59, versículo 2, vai dizer que os nossos pecados
fazem separação, criam um abismo, uma lacuna quase que impossível de ser transposta entre nós e o nosso Deus. A única coisa que pode fazer com que o nosso relacionamento se aproxime de Deus é chegando a Jesus Cristo. Lembre, lá em 1 João capítulo 2, versículo 1, Ele é o nosso advogado. Ele perdoa todos os nossos pecados. Então, essa fortaleza, que quem sabe é um pecado na sua vida, ela pode ser removida se você chegar a Jesus Cristo de Nazaré hoje à noite. Fazer isso hoje à noite, dizer: Senhor, eu não quero mais viver com essa fortaleza. 2018 vai ser um ano abençoador na minha vida. Eu creio nisso, mas eu vou começar agora, tirando as fortalezas, tirando aquilo que me impede de receber o mais de Deus, as bênçãos de Deus para a minha história. Dito isso, nós podemos então entrar nos primeiros versículos, e eu quero ser rápido agora, nos primeiros versículos, do versículo 1 ao 5, nós temos algumas lições aqui importantes da vida de Josué, que tem a ver com fé, crer, ele creu, e também submissão. Uma fé, vejam só, guarde isso aqui, irmãos. A fé bíblica, a fé que Josué está expressando aqui, nós vamos ver agora, não é uma fé de subserviência, não é uma fé cega, não é uma fé incauta, mas é uma fé objetiva e submissa. A palavra submissa é colocar sob a mesma missão daquele que lhe outorgou. Então Josué tem uma fé submissa à missão do Cristo, que acabara de falar com ele. Essa fé de Moisés, de Josué, é uma fé que chega ao seu objetivo, porque ele estava submisso a tudo quanto Deus havia proposto ao seu coração. E a primeira submissão dele tem a ver, os dois primeiros versículos, com as promessas. Ele creu nas promessas. Se você pega o capítulo 2, o versículo 9, que já lemos aqui, e o capítulo 6, o versículo 2, você vai observar que Deus realçou as promessas passadas, lá no capítulo 2, versículo 9, as promessas que havia feito a Moisés, a Abraão, a Isaac e a Jacó. Ele realça as promessas do passado, mas ele também, aqui no capítulo 6, realça a sua promessa de presença, de estar com Josué. Ele estará com Josué. Essa promessa para a vida de Josué seria uma promessa de continuidade. As promessas de Deus no passado, no presente e no futuro continuam sobre as nossas vidas. Disse aqui a semana passada e quero reforçar. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos como Marta, irmã de Lázaro, aquele que estava morto. Marta, irmã de Lázaro, ela tinha condições de acreditar nas promessas que Deus fizera no passado, lá no tempo pretérito, lá antigamente, ao ponto delas dizer: Senhor, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, estivesse passado, ele não teria morrido. E aí ela tem a condição de dizer: Senhor, eu creio que na ressurreição dos últimos dias, ou seja, lá no futuro, o meu irmão irá ressuscitar. Então ela gravita entre a fé do pretérito e a fé do futuro. Só que o que Deus está fortalecendo no coração de Marta naquela ocasião, e aqui no nosso coração hoje à noite, através da vida de Josué, é a fé naquilo que está diante do presente. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, como diz o escritor aos Hebreus. Aquilo que ele realizou, Romanos capítulo 4, versículo 31, quando ele fala da história de Abraão, ele está dizendo: Abraão creu que ele era poderoso para realizar as suas promessas. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz: o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o poder que opera nele. Então as promessas de Deus devem ser cridas por nós. Talvez você esteja diante de uma fortaleza e esteja dizendo o seguinte: essa fortaleza é impossível de cair, é impossível de ruir. Mas saibam de uma coisa: o nosso Deus é o mesmo que prometeu no passado e ainda promete no futuro. Dá vitória para a sua vida, dá vitória a você. Então essa fortaleza, em nome de Jesus, pode sim ruir, se você tomar a iniciativa de colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero uma novidade de vida. Josué creu nas promessas de Deus. Do versículo 3 ao 5, ele crê nos planos de Deus. Irmãos, crer nos planos de Deus, nas circunstâncias de Josué, era algo, no mínimo, inusitado e absurdo.
é até difícil, né, falar que o plano de Deus é absurdo. Mas, irmãos, quando você lê aí do versículo 3 ao versículo 5, quais eram os planos de Deus para a vitória de Josué? Vejam só. Josué ia convocar o povo, em especial 7 sacerdotes. Os 7 sacerdotes teriam 7 chifres de carneiro, que eram uma espécie de chofar, era um berrante, uma espécie de berrante que eles iriam tocar. Iriam carregar uma arca, a Arca da Aliança, e eles iriam rodear as muralhas de Jericó 7 dias, dentre os quais 6 dias, uma vez por dia, rodeavam, tocavam a trombeta, quietinho, sem um pio, e no 7º dia eles iriam rodear uma vez, outra vez, na 7ª vez eles iriam então tocar as trombetas e gritar, e as muralhas cairiam. Irmãos, tem plano mais incongruente do que esse? Uma nação portentosa que era de Jericó, belicamente preparada. Imagine aqui, você como um exército poderoso, o Josué, que era o capitão do exército, e já tinha dado provas da sua competência e proficiência na arte da batalha, levar o povo apenas para ficar dando um desfile ali ao redor das muralhas. Seria até ridículo para Josué. Mas Josué creu no plano de Deus. Josué está dizendo, eu creio no seu plano. Deus está dizendo para Josué, Josué, o que você vai fazer aqui não terá, ou a sua vitória não terá a ver com a sua potencialidade. A sua vitória não terá a ver com as suas habilidades. A sua vitória não terá a ver com aquilo que você pode fazer. Então veja, o plano que eu estou traçando para você não inclui você. Não inclui as suas atividades. Inclui apenas a sua obediência. Guarde isso na sua mente, no seu coração. Saia com isso daqui. A vitória depende de Deus. O que depende de nós é apenas a obediência e crer nas suas promessas e no seu plano. Josué creu juntamente com todos aqueles homens e mulheres. Então ele escolhe 7 sacerdotes. Olha que coisa linda. 7 na Bíblia é um número muito importante. 3, 7, 12, 40. Mas 7 na Bíblia é um número muito importante. 7 tem a ver não com perfeição, como alguns creem, mas com completude, plenitude. Ele pega 7 sacerdotes. O sacerdote tinha uma função semelhante à função do advogado. Ele representava o povo diante de Deus. O que Deus está dizendo para Josué é, você vai pegar a plenitude, a completude dos sacerdotes 7, que serão como advogado diante de Deus, e eles irão à frente. Irmãos, essa plenitude foi completa apenas aqui em Josué, aqui em Josué era apenas a sombra, mas ela foi completa em Jesus Cristo de Nazaré, que inclusive continua intercedendo por nós junto ao Pai. Hebreus capítulo 7, versículo 25, diz que nós temos um intercessor que através do seu sangue nos salvou e continua intercedendo por nós diuturnamente. O seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Romanos capítulo 8, versículo 34, diz que Jesus Cristo está à direita do Pai intercedendo por nós até hoje. Então a primeira figura que nós temos aqui, 7 sacerdotes, que representam o próprio Cristo que haveria de vir a posteriori para dar a salvação e ser o advogado de toda a raça humana. Temos também as trombetas, que eram de chifres de carneiro. Se os irmãos se lembram, lá quando Deus pede o sacrifício de Isaque a Abraão, o animal que é substituído em lugar de Isaque é um carneiro. E ele coloca aqui 7 carneiros, a perfeição da imolação do sacrifício. É o próprio Jesus, que é o sacrifício perfeito. Aqui em Josué era a sombra daquilo que haveria de vir, como descreve o autor aos Hebreus. Na Arca da Aliança havia uma porção, essa arca deveria ser levada à frente, havia uma porção do maná. O maná lá do livro de Êxodo, o maná que foi distribuído como pão celestial para aquele povo na peregrinação durante o deserto. Jesus Cristo, João capítulo 6 diz, eu sou o pão da vida. Isso significa dizer que Jesus Cristo é quem nos sustenta em todas as batalhas da vida. Ali naquela arca também havia as tábuas da lei. As tábuas da lei significa dizer que Jesus Cristo, o nosso Senhor,
cumpriu toda a lei por nós. Aquela lei que nos condenava foi cumprida em Jesus Cristo de Nazaré, e agora nós temos a graça de Deus operando em nós. Veja que coisa linda que está acontecendo. Deus coloca então, Josué coloca esses homens a mando de Deus, esses homens seguem e começam a marchar. Olha o plano de Deus, eles deveriam marchar 7 dias. Então imagine comigo, vamos pensar na cena aqui. Primeiro dia, todo mundo taciturno, caladinho, começa a marchar. Marcha a primeira vez, e andar marchando, quem é militar sabe que não é uma caminhada qualquer. Eles começam a marchar e tocam trombetas. Termina a marcha de 10 quilômetros, pelo menos, termina a marcha, volta para Gilgal, 2,5 quilômetros, que era o acampamento onde eles estavam. Primeiro dia, fizeram isso, nada aconteceu. Por que eu estou citando isso? Para mostrar para vocês a persistência desse povo em buscar a promessa. Primeiro dia, nada aconteceu. Segundo dia, a mesma coisa, ao final, volta para o acampamento, nada aconteceu. Fizeram isso 6 dias, nada aconteceu. Olha a persistência. Imagina o coração desse povo. Imagina, será mesmo que Josué ouviu a voz de Deus? Será mesmo que esse negócio é verdadeiro? Será mesmo que nós podemos crer nisso ou nós estamos pagando o ridículo? Quem sabe ele pensava, ou eles pensavam que o pessoal de dentro da cidade estava pensando lá. Quem sabe lá dentro da cidade o pessoal estava dizendo, poxa vida, nós estávamos aqui derretendo de medo, nós estávamos aqui apavorados com o exército de Israel, com Josué, que é um dos maiores capitães que nós conhecemos, e o camarada está dando voltinha na cidade. 7º dia, rodearam a primeira vez, nada. Segunda vez, nada. Na 7ª vez, ao final da última rodada, eles tocam as trombetas e gritam. E o Senhor, num grito do povo, faz com que todas aquelas muralhas intransponíveis, aquela fortaleza, caia. Sabe por que isso está acontecendo aqui? É para mostrar que o poder é de Deus. O poder não é seu, meu irmão e minha irmã. Sabe aquilo que você está tentando, na força do seu braço, resolver há tanto tempo? Quero dizer uma coisa para você. Você, por você mesmo, não vai conseguir. Mas se você tirar as sandálias dos pés, entregar a chave mestra nas mãos de Deus e dizer, Senhor, está aqui os meus sapatos, eu não posso, mas eu quero fazer um contrato verdadeiro com o Senhor. Eu não posso, mas o Senhor pode. O Senhor toma a direção da minha vida. Tome a minha existência e daqui para frente eu quero viver segundo a sua vontade. As fortalezas na sua vida, sem dúvida, um sim rotundo para você, vão cair. Porque quanto mais nós nos aproximamos da vontade de Deus, mais longe nós ficamos da vontade da carne, da vontade do inimigo e da vontade do mundo. E quanto mais nós fazemos isso, mais intimidade e santidade nós temos com Deus. E a nossa vida passa a ser uma vida abundante. Tudo cai, a muralha cai, nós sabemos aqui a história, nós lemos a história, fizemos questão de ler a história toda, cai, eles tomam aquela terra por herança, tudo aquilo acontece, mas tem alguns elementos finais que eu quero citar com vocês em apenas 3 minutinhos para finalizar a nossa reflexão dessa noite. Quando caem essas muralhas e as coisas começam a acontecer. Está ali do versículo 6 ao versículo 21, não vamos ter tempo para ler, mas algumas coisas interessantes aqui acontecem. Quais são as coisas interessantes que acontecem? Esse povo, primeiro, já disse aqui, há uma determinação absurda. Eles não têm nenhum pudor, nenhuma vergonha de fazer o que estavam fazendo. E às vezes na sua vida, quando você se pronunciar a respeito de alguma coisa, talvez possa vir a vergonha, talvez possa vir o sentimento que talvez pairou no coração de Josué e de todo o povo, de lutar, porque afinal de contas, como já lemos lá no capítulo 2, versículo 9, eles estavam com medo, a cidade de Jericó estava com medo do povo de Israel, existia uma fama no povo de Israel, que era um povo beligerante, eles estavam com medo, então Josué poderia lutar, Israel poderia lutar. Talvez na sua vida, muitas vezes você pode pensar que está passando por ridículo, diante das fortalezas da sua vida, em buscar em Deus, em colocar nas mãos do Senhor. Muitas vezes você pode ter a tentação de lutar com a sua própria força, muitas vezes, mas saiba de uma coisa, se você for persistente, assim como foi esse povo, você vai obter a vitória. E o último aplicativo para as nossas vidas
é que esse povo tem algo maravilhoso. Eles estão louvando a Deus, adorando a Deus, a despeito da vitória chegar. Eles criam que a vitória chegaria. Então, o que eles nos ensinam? Que eles já estão agradecendo a Deus, louvando a Deus, bendizendo a Deus, a priori, antecipadamente. Deus, eu preciso vencer essa batalha, mas eu já te louvo, porque a despeito de não ver com os olhos humanos a vitória acontecendo, mas pelos olhos da fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1 é maravilhoso. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quando você vê, estudamos isso hoje pela manhã com Tomé, quando você vê, é constatação, não é fé. Mas esse povo aqui está vencendo, está olhando pelos olhos da fé, a revelação da luneta divina, eles conseguem enxergar já, no primeiro dia, eles já conseguem enxergar aquela muralha caindo. E assim deve ser na minha vida e na sua vida. Louvar a Deus, agradecer a Deus pelas vitórias que Ele já promoveu nas nossas vidas. Agradecer a Deus porque você crê que Ele vai dar a vitória para as fortalezas que você está passando. Concluo e ultimo essa palavra minha, ou essa palavra do Senhor nessa noite, dizendo o seguinte: 2018 está chegando. Chegou. Estava batendo as portas na semana passada, já estamos taxiando nos primeiros dias, e você tem duas opções. Ano novo, vida nova, vencendo as fortalezas da sua vida, transpondo as fortalezas da sua vida, ou você pode continuar da mesma maneira que você estava em 2017, vivendo da mesma maneira e obtendo os mesmos resultados. Tem pessoas, tem irmãos e irmãs que querem coisas novas e continuam fazendo as mesmas coisas. Quero dizer a você, o resultado vai ser o mesmo. Mas se você, hoje à noite, tomar a decisão de se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero definitivamente que as barreiras da minha vida, as fortalezas que foram erigidas entre mim e as bênçãos do Senhor, e um relacionamento mais íntimo com o Senhor, caia. Eu quero que isso caia na minha vida. Esse pecado que tão frontalmente me assedia, eu quero que saia da minha vida. Eu vou colocar nas tuas mãos. Eu sei, a minha carne é propensa a isso. Eu sei, o mundo é atrativo. Eu sei, o diabo me assedia, ele está como um leão, bramando ao meu redor. Mas eu sei, que se eu tirar as sandálias dos meus pés, o meu sapato, e dizer: Senhor, eu quero usar as suas sandálias. Eu sei, se eu tirar a chave mestra da minha vida e outorgar ao Senhor, em submissão. Josué, quando ele se abaixa para adorar a Deus, é interessante que ele se abaixa, o seu pescoço está prostrado, e ali ele está no seu maior estado de fragilidade. O inimigo poderia tão somente decapitá-lo ali. Ele poderia tão somente decapitá-lo. Alguém numa situação de prostração é frágil. Ele não pode nem desembainhar a sua espada. E é exatamente o que Deus quer de nós. Que nós nos fragilizemos no sentido de entrega, submissão. Irmãos, isso tem a ver com a vida superlativa, uma vida abençoadora. E eu gostaria muito, eu tenho um sonho, que cada um de nós e todos nós pudéssemos, de fato, receber essa palavra de Josué e aplicar na nossa vida e para a nossa existência, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé, eu quero orar com você. Nós vamos cantar ainda uma última canção de louvor e adoração a Jesus. Mas nesse momento eu quero orar com você. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos aí, aonde você está. Se você puder e quiser, naturalmente, mas a fechar os seus olhos. E se você se lembra, no início da reflexão eu falei para que você fosse avaliando no seu coração quais são as possíveis fortalezas que estão fazendo a interface, estão te impossibilitando de chegar até o seu Canaã. Quem sabe quais são as fortalezas que estão te impossibilitando de começar um 2018 abençoador. Então agora, com os olhos fechados, enquanto você ouviu a mensagem,
você deve ter feito essa identificação. E agora eu quero convidar você a colocar essa fortaleza, ou as realidades dessa fortaleza, desse empecilho, desse obstáculo, diante de Deus. Com os olhos fechados, na introspecção do seu coração, avaliando aí intimamente, é você e Deus. Não é você e o vizinho da direita, da esquerda, atrás ou à frente, é você e Deus. Avalie no seu coração o que carece de mudança. E diga: Senhor, está aqui as chaves da minha existência. Senhor, está aqui as minhas sandálias. Senhor, está aqui o meu coração. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Por isso, tudo que eu tenho e sou está nas tuas mãos. Restaura a minha vida, restaura a minha família, restaura a minha história. Eu abro mão de laborar, abro mão de lutar com as minhas habilidades, com as minhas possibilidades, e entrego ao Senhor. Pai, a sua palavra lida, orada, pregada, referenciada, nos traz vida, e vida em abundância. Nessa noite, Senhor, os corações fazem avaliações. Eu creio que muitos aqui estão avaliando no âmago da sua existência quais são os obstáculos que lhe impedem o crescimento. Quais são as fortalezas que precisam ruir para que possamos obter uma vida mais ampla na tua presença. E Pai, hoje à noite nós queremos tirar as sandálias dos pés e pisar no solo sagrado que é o relacionamento íntimo com o Senhor. Nós queremos carregar no nosso coração um altar ambulante, para que para onde nós formos, aonde nós estivermos, nós possamos adorá-lo, expressar a tua graça, expressar a tua misericórdia e as bênçãos do Senhor. Abençoe cada irmão aqui, ó Pai, aqueles que sinceramente colocam diante de ti as suas dificuldades, que o Senhor acolha em nome de Jesus, e que 2018 venha para ser o ano da vitória, o ano das bênçãos, o ano das bênçãos do Senhor na vida de cada família, na vida de cada irmão, de cada irmã, na vida dessa igreja, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. É assim que nós oramos. Amém e amém. Tome posse da sua vitória em nome de Jesus. Ainda em pé, nós vamos cantar a última canção de louvor e adoração. Em seguida vamos finalizar o nosso tempo de adoração. Eu estou em tua presença para te adorar e te amar. Só de ver os teus olhos nos meus, eu me rendo em total consagração. Que amor é esse, capaz de abrir mão do bem mais precioso que alguém pode ter, o seu próprio filho.
sacrifício para me salvar e para restaurar a minha vida por inteiro. Eu estou em tua presença pra te adorar e te amar. Só de ver os teus olhos nos meus, eu me rendo em total consagração. Que amor é esse, capaz de abrir mão do bem mais precioso que alguém pode ter, o seu próprio filho. Que amor é esse? Não mediu sacrifício para me salvar e para restaurar a minha vida por inteiro. Incomparável amor que incendiou meu coração, amor que me transforma e que me faz vencer. Incomparável amor que incendiou meu coração, amor que me transforma e que me faz vencer. Que amor é esse? 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 Capaz de abrir mão do bem mais precioso que alguém pode ter, o seu próprio filho. Que amor é esse? Não mediu sacrifícios para me salvar e para restaurar a minha vida por inteiro. Para me salvar e para restaurar a minha vida por inteiro.
vamos finalizar esse culto orando pelas nossas famílias, mas já com as mãos dadas aí, rompendo os corredores, eu quero deixar alguns avisos importantes, rapidinho. O primeiro deles, domingo próximo, no culto da manhã, nós teremos a ceia do Senhor. Então venha participar conosco dessa celebração de louvor e adoração ao nosso Deus e de memorial. Venha, juntos vamos celebrar a ceia do Senhor. Dia 16 a 18 de fevereiro nós teremos o nosso Connectim. Se você quiser participar ou levar o seu adolescente para participar, procure a Cíntia ou o Léo ao final desse culto e certamente vai ser uma bênção na vida do seu filho, sobrinho, neto, aquele que você queira enviar para que lá esteja. Também o Ministério de Som pede uma rápida reunião ao final desse culto. Então você que faz parte desse ministério, fique mais um golinho para juntos vocês poderem dirimir algumas questões aí. E eu não vi naquele momento para referenciar a irmã Leci, que está aqui conosco. A irmã Leci, mãe da Wanda, da Vandira, esposa do pastor Romildo, que foi o nosso pastor durante 19 anos aqui, está aqui conosco também. Deus abençoe em nome de Jesus. Não é visitante, mas nós queremos referenciá-la aqui, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer pelo rico privilégio que o Senhor nos dá, de juntos, como igreja, celebrá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo na beleza da tua santidade. Muito obrigado. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E obrigado, ó Pai, porque nós podemos cantar canções como essa. Que amor é esse? Que não mediu sacrifícios, se entregou o seu filho para morrer por mim, para restaurar a minha vida e a vida de cada um aqui presente. Pai, dá-nos um ano abençoado. Dá-nos uma semana também abençoada. Abençoe cada família aqui representada. Derrame o teu poder, a tua graça e as tuas bênçãos sobre nós. E que o grande amor do nosso Deus e Pai, a graça de Jesus Cristo, o Filho, as doces e santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre cada um de nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Não saia sem dar aquele aperto de mão e aquele abraço no seu irmão e na sua irmã. Deus te abençoe. Que alguém pode ter o seu próprio filho. Que amor é esse? Não mediu sacrifício para me salvar e para restaurar a minha vida.